Bom dia, pessoal. Dia 10 hoje aqui, 10/8, o dia amanheceu chuvoso. Mas as plantas é que gostam, né? Bom dia. O dia começou cedo hoje por aqui. Então, pessoal, aqui eu já acendi o fogo. Essa minha boca é a menor. Eu vou diminuir e vou acrescentar o açúcar. Ó. Tem pessoas que fazem essa calda com água. Eu prefiro fazer ela só com açúcar, porque aí, conforme ela for derretendo aqui, depois no forno, ela vai ficar perfeita. Eu não acrescento água. Tem pessoas que fazem, mas eu nunca consegui, sempre deu errado. E eu acho que isso também é que deixa o pudim lisinho, mais cremoso. O meu, pelo menos, deu certo assim a vida toda. Então, aqui eu vou esperando derreter, ele já começa a derreter ali. E aí eu só começo a mexer mesmo quando eu vejo que ele já tá bem derretido no fundo. Por enquanto, a gente fica sem mexer em nada. Aqui, ó. Se quiser dar uma mexida para ver como tá, só faz essa viradinha aqui para ver, dá uma mexida no açúcar e deixa ele lá. E aí quando eu tiro daqui, que eu caramelizo ela toda, que eu tiro a forma daqui, eu já coloco num tabuleiro com água fria, não boto com água quente. E aí depois disso depois que eu faço isso, antes de bater o pudim lá no liquidificador, é que eu acendo o forno, para ele não ficar tão quente também, porque aí vai começar a assar tudo direitinho junto. Ele vai ficar mais ou menos no meu forno, que é muito forte, mais ou menos 1h20, por aí. Dependendo do forno, às vezes leva até 1h30. Então aqui, ó, tá vendo que ele já tá ficando mais escurinho? Então nessa hora aqui a gente pode dar uma mexida. E aí vai virando e tá só mais uma mexida, porque ainda tem muito açúcar. A gente só vai misturar mesmo assim, vigorosamente, quando já tiver todo derretido, mais ou menos o açúcar. Aqui, como ainda tem muito açúcar, a gente deixa assim mesmo. E aí, pessoal? Vocês estão gostando da receita do canal? Receita que às vezes muitas pessoas sabem fazer, né? Mas outras já têm dificuldade no passo a passo, então é bom a gente fazer bem detalhada. Eu tenho amigas que são cozinheiras, gostam de fazer comida, mas às vezes não tem tanta habilidade, né, com doce. E aí, se a gente faz o passo a passo, isso torna mais simples, né? A pessoa vê que não tem tanto bicho de 7 cabeças. Então aqui, ó, ele já ficou quase todo derretido aqui. Ai, tá queimando minha luvinha. Vocês têm que ter cuidado nessa hora, pessoal, porque fica muito quente aqui. Então aqui, ó, eu dou uma desligada nessa hora. E aí, com o pano pra mim tá mais seguro. A luva tava esquentando muito. Ó. Eu dou uma misturada porque aqui tá quente a beça. Então, o açúcar vai continuar a derreter. Eu gosto desse ponto aqui ainda, mais douradinho, porque ela não fica tão amarguinha. Tem pessoas que deixam ela ficar mais
mais douradinha. E aqui, como ela ainda tá quente, às vezes ela continua cozinhando, então ela vai escurecendo ainda mais. Ó. Ela fica grossa assim, dá a impressão que deu errado, que ela tá açucarada, mas depois que ela vai lá pro forno e que cozinha com o pudim, ela não fica, tá, pessoal? Ela fica bem fininha. Ó. Se você achar que ela tá muito grossa, aí você pode colocar um pouquinho de água, tipo meia xícara. Ainda tem uns pedacinhos aqui, mas conforme eu vou amassando, ela vai saindo. Isso aqui já ajuda também você a já ir untando aqui do lado. Eu sempre fiz essa calda meio que de orelhada, né? Como a gente fala, sem, assim, de olhômetro, sem medida, né? Mas aí hoje, para passar para vocês, eu acabei colocando uma xícara. Eu tô achando até que ficou um pouco demais para essa forma. Então aqui, ó, vocês podem ver que ela já tá bem grossa, porque ela vai esfriando, ela vai ficando grossa. Mas no decorrer do cozimento do pudim, ela vai ficar perfeita, tá? Então agora aqui eu vou colocar no tabuleiro que eu já separei, o tabuleirinho velho de guerra. Ó, deixa eu virar pra vocês verem. Então aqui eu tenho água gelada não, fria da bica, né? E aí eu vou colocar ela diretamente aqui, tá? Eu ia fazer 2 pudins, acabei desistindo e mudei para um pavê. Aí aqui, ó, ela vai dar um estalo, ó. E aí ela começa às vezes a ficar toda craqueladinha, assim, vai fazendo barulhinho de que tá rachando. É normal isso. E aí vocês deixam ela reservada e vamos bater o pudim agora, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu acrescento primeiro sempre os ovos, porque fica mais fácil de bater o leite condensado. Então, 3 ovos, o leite condensado, esse estalinho que vocês vão ouvir é o açúcar, tá? Que tá lá na outra forma, ele fica estalando. O leite condensado, essa delícia. Eu confesso que eu gosto de fazer com integral, mas agora tá tão difícil, né, gente? De encontrar e tão caro quando acha, que aí eu faço mesmo com o semi-desnatado. E agora eu vou acrescentar o leite. Então eu vou botar uma caixa, ó, até o limite. Vocês estão vendo? Achei que tivesse pegado. Ó, até o limite da caixa. Então, uma caixa de leite, do leite condensado, eu tô usando como medida. E mais metade dela. Metade, ó. Tá? Às vezes eu boto um pouquinho acima da metade, mas não completo até a boca, tá? Então, ó, acrescento aqui. E agora eu vou bater por mais ou menos uns 40 segundos a 1 minuto. Deixa eu bater bem. Então, vamos lá. Então, aqui eu já bati quase 1 minuto. E aí eu deixo ele dar uma descansadinha para essa espuminha descer um pouquinho. Depois eu coloco ali, já volto com vocês. Aqui, pessoal, ela deu uma craqueladinha, como eu falei, ó. É normal.
porque eu coloquei na água fria. Se tivesse colocado na água quente, ela não aconteceria isso e ainda estaria líquida. Eu troquei de forma, botei nessa redonda e olha a altura que ela fica aqui. Eu não vou cobrir com papel alumínio. Tem pessoas que cobrem, aí depois deixa mais um tempo para ele dar uma douradinha. Eu deixo direto no forno, sempre foi assim, sempre fiz assim, sempre deu certo. Então aqui eu vou botar ele no forno a 180 graus, pré-aquecido, né? E se eu ver que tá demorando muito, eu aumento para 200, mas a princípio 180 graus o cozimento fica perfeito, que ele vai cozinhando lentamente, fica mais cremoso. Eu assim, na minha experiência, já há muitos anos que eu faço desse jeito. Aqui eu ainda tenho bastante espuma, tá vendo? Olha. E aí eu vou jogando lentamente. Mas eu nunca tirei a espuma e não é isso que deixa ele furadinho ou menos furado ou mais furado. Geralmente o meu fica sempre bem lisinho. Na verdade eu gosto do furadinho, mas aqui em casa todo mundo ama o meu liso. Eu gosto do pudim de uma amiga. Minha amiga Paulinha, ela faz o pudim que eu amo. Ele fica todo furadinho, todo. E ela já gosta do meu, que é todo liso. E aí, para isso que são os amigos, né, gente? Pra gente trocando essas experiências maravilhosas, cada um com seus dotes, com seus dons. E é isso, e a gente vai trocando experiência na vida, fazendo o que o outro gosta. Tá vendo aqui, ó? Colocando tudo na forma. Aí eu vou colocando lentamente, assim, por causa da espuma. Você vê que ela desceu quase toda, ó. Mas ela não ficou com aquela espuma airada, ó. Em cima que tava. Coloquei todo o conteúdo ali. E agora ele vai pro forno. Vamos lá, só para concluir o final. Então aqui eu vou deixar no forno a 180 graus por 1h20 mais ou menos. E aí quando eu espetar o palito, é ele que eu vou né, analisar. Se ele sair cremosinho, assim, já a ponto de um creme bem grosso, aí é a hora que eu apago o forno. Senão eu deixo mais uns 10, 15 minutos, tá? E não é pro palito sair totalmente seco, ele tem que sair ainda úmido, mas cremoso. Quando ele esfriar e ele for à geladeira, é o ponto do pudim perfeito, tá bom? Então depois eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, ainda ficou faltando 7 minutos para terminar, ó. O tempo do cozimento de 1h20 que eu coloquei. E aí, ó, já tirei. Porque quando eu espetei o palito, ó, ele criou a crostinha. E uma outra coisa que eu também vejo é quando ele já começa a meio que desprender aqui. Então, eu já sei que ele tá no ponto. É aí, ó, eu enfio o palito. E aí, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu passar o dedo. Ele vai sair, ó, cremoso ainda. Tá vendo? Não tá totalmente seco. Tá meio que embaçando a imagem, ó. Mas ele tá cremoso ainda, ó. Vou botar mais no cantinho aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? O palito sai úmido e quando eu passo o dedo, ele ainda tá cremoso. Esse é o ponto pra mim, tá, gente? Do jeito que eu faço e que deu certo a vida toda e que todo mundo gosta. Então, aqui agora eu vou esperar ele esfriar. Então, na verdade, ele ficou 1h12 minutos, 1h13 minutos no forno, porque ainda ficou, né? Aqui eu deixei ainda, deixa eu desligar o timer. Mas esse é o ponto, ele começa a soltar ali, aí você já fica de olho já para espetar. E aí esse é o ponto dele. Espero que vocês consigam fazer e depois me conta nos comentários se conseguiram, se ficou bom. Tô amando fazer isso com vocês, gente. Outra coisa que eu esqueci de comentar. Eu tiro do forno e eu tiro dessa água quente também, senão ele vai continuar cozinhando. E aí tira, deixa ele em cima da bancada fria, esfriando. Quando ele tiver
mais para frio do que para morno, você já pode colocar na geladeira. E aí eu quero colocar logo na geladeira, quando ele já tá morninho, quase frio, aí eu já coloco, e não tem problema. Aí você vai colocar o papel alumínio e levar pra geladeira. Na hora que for desenformar, ele vai estar gelado, então às vezes dificulta a retirada da forma. Então vai passar aqui a faca toda em volta, nesse meio, dá uma esquentadinha um pouquinho na boca do fogão e aí dá uma giradinha. E aí quando você vê que ele já soltou daqui dessa lateral e do meio, é a hora de virar no prato. Mas quando eu for desenformar, eu mostro pra vocês mais de pertinho. Aqui, pessoal, já passei a faca aqui em volta toda e aqui no meio também, ó. No meio aqui e aqui. Agora, eu vou dar só uma aquecidinha, só um susto, porque tava na geladeira. E aí, o caramelo do fundo dá uma esquentadinha e solta pra poder desenformar. Só assim, ó, você sentiu que colocou a mão, tá morninho, pode desligar. É o suficiente. Tcharam! Viu, gente? A calda fica a quantidade perfeita, uma xícara. Ele fica até assim meio furadinho por fora, mas quando cortar eu vou mostrar pra vocês. Oi, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de todas as receitas de hoje, do meu final de semana, um pouquinho das coisas que eu compartilhei com vocês. Espero que vocês tenham tido um final de semana de Dia dos Pais excelente e que a semana de vocês seja muito abençoada, cheia da presença de Deus, a sua casa e a sua família. Muito obrigada por me assistir até aqui. Deixe seu like, ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos para me ajudar a crescer no canal. E quando você comenta, você também está ajudando no engajamento. Então, ó, fica com Deus, compartilhe com os amigos e tchau!